Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Eu sou Marcos Larizati. Estamos aqui em mais uma edição da nossa Rádio IP-Lapa, a web rádio, nas ondas da fé reformada e também agora com ondas musicais. Hoje no bloco Cânticos e Hinos, nós vamos ter a história do Novo Cântico, este inário aqui da Igreja Presbiteriana. Nós vamos mostrar também aqui uma edição pequenininha, pocket, que nós compramos uma vez na edição comemorativa. Então, vamos conhecer um pouco da história deste inário e também de alguns hinos importantes que estão inclusos no seu repertório. E é interessante saber que até a chegada do Novo Cântico sem música, não foi esse que nós mostramos, porque esse tem as partituras, não é? Inclusive com cifras. O inário usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil era os Salmos e Hinos. Depois nós tivemos também o inário presbiteriano, uma versão anterior. E como todo material escrito, é passível de revisões, sejam elas linguísticas, da língua portuguesa, seja do ponto de vista também doutrinário, né? Ajustes, acertos. E o Supremo Concílio determinou naquele momento a criação de um inário que melhor atendesse e servisse a IPB e outras denominações irmãs. Não é mesmo, Marcos? É isso aí. Conhecedor dessa realidade, o então reverendo Boanerges Ribeiro, após falar da sua intenção com relação a esse projeto, confiou o apoio do concílio, que o reelegeu presidente em 1974. A árdua e difícil tarefa de estruturar o nosso inário tão almejado pela IPB, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1977, com a ajuda de Deus, o projeto do inário, contendo 80 hinos revisados, tanto na parte teológica quanto na parte musical, foi entregue à Comissão Executiva do Supremo Concílio, que se reunia em Brasília. No final do mesmo ano, ele foi publicado. Foi apresentado pelo reverendo Boanerges Ribeiro para apreciação das igrejas, com a elaboração de um plano estrutural do inário, pela professora Atenilde Cunha. Assim, a letra dos hinos sofreu também uma revisão, destinada principalmente a compatibilizar com a doutrina reformada da nossa igreja. Isso mesmo. E em 1978, os pastores Sebastião Guimarães Filho e Volmer Portugal foram designados pelo Supremo Concílio para prestar assistência ao trabalho da referida professora, que era pianista, organista, compositora, regente, era uma pessoa muito preparada. E a atuação desses pastores foi por demais valiosa junto à professora, concretizando em 1982, quando, em comissão, realizou-se a entrega de 400 hinos solicitados pelo Supremo Concílio ao então presidente, Dr. Paulo Breda Filho, que era, na época, presidente, compunha a comissão executiva em Brasília. O inário ficou sob a responsabilidade da Casa Editora Presbiteriana, aos cuidados do então superintendente, reverendo Atael Fernando Costa, que no mesmo ano publicou, junto com um guia complementar relativo às músicas, para manuseio experimental por parte das igrejas até a edição musical definitiva. É importante, isso foi um projeto piloto, né? Então eles cantaram, tocaram e viram as possibilidades de revisão complementares. Isso é importante em qualquer projeto. E coube também à professora, a Atenilde, a tarefa de preparação do inário com música, enquanto os citados pastores fizeram uma nova revisão das letras. A transposição da maior parte das músicas dos hinos para tonalidades mais baixas, né? Quem canta sabe, geralmente os hinos têm uma tonalidade aguda, mesmo assim, não devem ser mais altos, né? E a harmonização de alguns critérios característicos da forma, a escolha das músicas adequadas ao espírito das letras, e também uma série de implicações no processo de impressão
tornando o trabalho um pouco lento e difícil, mas ele se concretizou, não é, Marcos? Isso aí. Aí, em 1984, o presbítero Antônio Ribeiro Soares, na superintendência da Casa Editora Presbiteriana, junto com seu diretor-editor, reverendo Sabatini Lali, tomaram a iniciativa de dar o apoio financeiro a esse trabalho, além de estímulo para concluí-lo, responsabilizando a editora por sua publicação. Então, finalmente, em 1986, foi entregue o Novo Cântico, com música, em forma de manuscrito, ao presidente do Supremo Concílio da IPB, reunidos em Vitória, no Espírito Santo, com o reverendo Edésio Schecker, que passa à Casa Editora. Por algum tempo, o Inário, ainda sob a referida supervisão, continuou sujeito a mudanças, alterações, inclusive a uma nova revisão das letras, com a participação valiosa do reverendo Sabatini Lali, como substituto do reverendo Volmer Portugal, ausente no país naquela época. Em 1988, com o apoio financeiro da Casa Editora Presbiteriana, os trabalhos de revisão e impressão do Inário, em sua segunda fase, ficaram sob a supervisão do musicólogo presbiteriano Rui Carlos Bizarro Vanderlei, pela competência e experiência como inólogo, pesquisador, regente, compositor e instrumentista de renome. E o Inário, com o nome de Novo Cântico, foi estruturado visando a aplicação dos hinos como meio de louvor, ensino e edificação da igreja, conforme a orientação do apóstolo Paulo em Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16. Então, nós podemos identificar no sumário, como até falamos em outro programa, as partes que compõem um culto, a liturgia de um culto. Então, por exemplo, hinos na sequência da forma de culto registrado em Isaías de 1 a 8. Visão de Deus da adoração, Isaías 6, 1 a 4. Visão do homem na confissão, Isaías 6, de 5 a 6. Visão da graça no perdão, Isaías 6, versículos 6 e 7. Visão da mensagem no apelo e na edificação, Isaías 6, 6 a 8a. Visão da submissão na consagração, Isaías 6, 6 a 8b. E, por fim, ações de graça, expressas no Salmo 103, versículo 2. Temos também a revelação maior de Deus ao homem. Nós encontramos também falando de Jesus Cristo em João 3,16, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Falando sobre a sua vida em João 14,6. Falando da sua igreja, Mateus 16,18. Falando do seu ministério em Atos 20, versículos 28. E falando, e alguns hinos falando sobre a vida de Jesus, né? Tratando de momentos especiais, como o Advento, o Natal, o seu ministério, a paixão, a morte de Cristo. Temos também outro tema que é ressurreição, grande comissão e segunda vinda. Então temos hinos para todas as atividades da igreja, sejam hinos que falam sobre comunhão, hinos que falam sobre batismo, hinos que falam sobre a profissão de fé, sobre a escola bíblica dominical, a EBD, hinos que retratam a vida das crianças e hinos oficiais das sociedades, então hino da SAF, hino da UMP, da UPH, assim por diante. Temos também blocos que falam da expressão do homem através de assuntos diversos, para ocasiões e datas especiais, por exemplo, Hebreus 13:15. Então, nós temos blocos que falam de hinos, falando sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. No dia da Escola Bíblica Dominical, no dia da Bíblia. Pode ser usado. Hinos que você poderia usar em casamentos, hinos que falam sobre a pátria, né? Como Deus poderia abençoar a nossa pátria se o nosso povo seguisse a Deus, né? Se todo o nosso povo brasileiro seguisse, como bom seria, né? E uma coletânea também de hinos especificamente para jovens. Então, nós temos vários tipos de blocos com vários hinos de cada um desses assuntos. E o Inário, por mais que às vezes alguns jovens, né, não gostem muito, mas as pessoas mais experientes e sabem, conhecedoras do valor dos hinos, darão a devida importância. E nós podemos dizer que o Inário é um meio de louvor. Não é? Em Efésios 5,19, isso está claro, porque ele visa estimular um programa de culto,
com uma lógica e uma unidade, uma sequência harmônica, a fim de que cada ato do culto possa ser experimentado através das mensagens expressas pelos hinos. Então, nós ouvimos da Bíblia, não só pela oração, quando o crente manifesta, se lê a Bíblia, porque ele declara na sua oração publicamente as verdades bíblicas, e também na sua oração individual, no aconchego do seu lar, no seu íntimo. Nós também ouvimos a Bíblia quando nós cantamos hinos, quando nós cantamos cânticos espirituais, e então, somente no clímax também a pregação da palavra. Então, o culto reformado, ele tem esse tripé. Nós oramos a Bíblia, nós cantamos a Bíblia e nós ouvimos a mensagem da exposição bíblica. E o inário também pode ser usado como meio de instrução, de ensino. Você sabia disso? Em Colossenses 3, no versículo 16a, fica muito claro isso. Porque ele procura mostrar como os hinos expressam a história da igreja ao longo dos séculos, as suas origens, a vida dos seus autores e as circunstâncias em que foram escritos. Quero aqui chamar a atenção que essa versão do Novo Cântico, não é, no inário presbiteriano, ele tem, muitos deles, no rodapé, uma breve história. Vou mostrar aqui, ó, a criação e seu criador, por exemplo, né? Então, nós temos aqui, ó, neste canto, quase um terço da página falando fazendo um briefing, um resumo da história, do contexto desse hino. Então, é muito importante, é uma forma de instrução, de maior conhecimento do contexto em que ele surgiu. E nada melhor do que conhecer a história do seu autor, a situação em que o hino surgiu, qual era o propósito, não é? Então, ele visa estimular estudos sobre a música na Bíblia, a música e as suas influências na personalidade, no meio ambiental, e especialmente sobre a sua aplicação no ministério da igreja. E o inário também é um meio de edificação, como está expresso em Colossenses 3, no versículo 16b, a segunda parte. Porque ele busca enfatizar os ensinos bíblicos da igreja, as doutrinas que são desenvolvidas, que são defendidas. Então, conforme a afirmativa de Lutero, o inário é o maior tratado de teologia depois da Bíblia. Você sabia disso? Você concorda com isso? Bom, é importante entender, porque ele objetiva mostrar também como os hinos são testemunho de fé e auxiliares da obra do Espírito Santo. Como assim? Muitas vezes as pessoas são tocadas pela mensagem, entram na igreja ao ouvir uma canção, um hino, são convertidas pela letra de algum hino, ou então, ao passarem por uma situação difícil, compõem uma letra que expressa aquele sentimento, aquela vivência, e essa letra se propaga e atinge e alcança novas pessoas pelo seu testemunho. Então, os laços que unem os crentes em todo o mundo no amor fraterno de Cristo, apesar das linguagens, né, dos idiomas serem diferentes, mas a canção, ela prevalece, e nós muitas vezes conseguimos entender, seja em espanhol, seja em inglês, francês, alemão, chinês, enfim, e na língua portuguesa. É uma bênção poder ter canções que são mundiais, universais, e que traduzem a verdadeira palavra de Deus, não é, Marcos? Isso mesmo. Olha só, às vezes nós também temos alguns erros, né, nessa construção dos hinos, na construção teológica. Então, existiram algumas modificações. Por exemplo, vamos pensar num hino bem tradicional que nós cantamos, que antigamente falava assim, que nós coroaríamos a Cristo, né? Coroai, com glória coroai. Não, nós não somos dignos de coroar Jesus Cristo. Né? Então, algumas coisas parecem muito bonitas quando nós cantamos, vamos coroar Jesus, Jesus é o nosso rei, mas nós não somos dignos de coroar. Então, muitos hinos, mesmo que tradicionais, antigos, muitas vezes eles precisam de uma revisão teológica. Então, às vezes tem uma linguagem inadequada para alguns hinos, alguma falha doutrinária de alguns outros, e aí levaram a igreja do passado a desejar ter o seu próprio inário. A igreja presbiteriana usava outros inários de outras igrejas, que tinham hinos muito bonitos, mas às vezes não condizia com a nossa fé,
com a nossa doutrina reformada, calvinista. Então, algumas canções não davam para ser cantadas. Então, nós tivemos que criar esse inário próprio, né, pegando muitas músicas também de outros inários, quando às vezes vocês, uma pessoa de fora, que veio da Batista, Metodista, de outras igrejas, esse hino eu conheço. Sim, são hinos tradicionais. Mas, às vezes, alguma mudança na letra deixou ele mais adequado à nossa doutrina. E a gente acredita que não a nossa doutrina, mas ao que está na Bíblia, né? Nós acreditamos que não é a nossa doutrina que manda, é a Bíblia que manda. Então, a gente acredita que algumas modificações são necessárias. Algumas pessoas acham isso um absurdo. Nossa, você mudou uma letra que foi criada por um autor, por um compositor consagrado. Mas, às vezes, é uma mudança pequena. E essa mudança faz todo sentido, né? Faz um sentido e faz a diferença, né? Então, vale a pena, eu acredito, algumas mudanças. Nós fazemos isso de vez em quando com alguns cânticos, né? Que são cantados aí por conjuntos que têm CDs gravados, mas, às vezes, uma palavra ali não diz o que nós acreditamos ser correto na Bíblia. Então, às vezes, a gente faz uma mudança e foi isso que foi feito. Então, essas mudanças essas alterações foram para manter a fidelidade na doutrina bíblica. Melhoria na linguagem. Às vezes é um hino que foi traduzido de uma outra língua e a métrica do inglês é diferente da métrica do português. Às vezes você teria que falar uma frase muito rápida. Então, às vezes fica difícil. Então, foram feitas também modificações. E a coerência da letra com a música, certo? Então, nos seus quase 2 séculos, 161 anos aproximadamente aí da existência da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela recebe agora o seu inário para uma maior preservação das suas origens, a reafirmação dos seus princípios e a proclamação do ensino da palavra de Deus. Eis agora o novo cântico, como expressão das nossas vidas, em hinos de louvor e gratidão ao nosso Deus, bem como a instrução e edificação do seu povo. Então, só para exemplificar um pouquinho também, um pouco mais isso que o Marcos comentou, nós temos um cântico que cantamos até recentemente na igreja. Fala assim, no estribilho fala assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. No sentido metafórico, de fato, Cristo tomou meu lugar na cruz, mas foi um preço muito alto. Então, a salvação, que é de graça para nós, teve um preço caríssimo para Cristo. Então, por exemplo, nós adaptamos. Eu sei que alto foi o preço, não só alto, mas altíssimo, não é? Ou então aquele outro hino também que nós cantamos bastante, eu surdo me fiz, converter-me não quis, não é? Não, precisamos alterar essa letra, ainda não achamos uma letra adequada, mas a questão da conversão não é minha nem sua, né? Quando o Espírito Santo toca, ele tem uma vocação, ele fez uma chamada eficaz, e eu não consigo dizer não. Agora, se eu não aceitar, é porque eu não sou escolhida de Deus. Então, nós precisamos adaptar, por exemplo, esse trecho. Ainda não achamos uma letra mais adequada, mas vamos pensar. E você, se quiser ajudar, manda aí no nosso chat uma sugestão, tá bom? E aí, vamos para o intervalo, Marcos? A gente volta daqui a pouco. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado, essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais,
dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da Terra. Então, participe, ore, contribua, divulgue, vá. Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Voltamos! Então, nós vamos falar agora da história de um hino muito bonito, que já teve inúmeras versões. Nós vamos falar da tradicional primeiro e depois algumas versões que foram traduzidas por grupos consagrados. É a história do hino 108, o título dele é Aflição e Paz. Quem ouve e canta essa bela letra do hino, muitas vezes não conhece a história de quem a escreveu. Esse significativo hino de conforto foi escrito num momento extremamente difícil da vida do seu autor. Quem foi? Horatio Spafford. Interessante, né? Que meu pai se chamava Horácio. Então, Horatio é uma versão norte-americana. Ele nasceu em 10 de outubro de 1828, em North Troy, em Nova York. Foi um presbiteriano convertido a Jesus Cristo pela pregação de Moody, que era um grande evangelista do século XIX. Horatio se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago e, mesmo depois do seu sucesso financeiro, continuou mantendo um relacionamento estreito com Moody e um profundo interesse pelas campanhas de evangelização. Tinha também um apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das Escrituras. Como um presbiteriano dedicado, era bem-sucedido, advogado e empresário do ramo imobiliário na década de 1860. E Deus honrou o esforço dele. Não que precisasse ser presbiteriano para ser bem-sucedido, não é verdade? Mas só para reforçar. E ele era casado com Anna Spafford. Tinha também 5 filhos, 4 meninas e um menino. Ele foi professor de jurisprudência médica na Universidade de Lindy. Serviu como diretor de um seminário teológico presbiteriano e era também professor da escola bíblica dominical na sua igreja, além de ser operante no trabalho da Associação Cristã de Moços. Então, vocês podem ver que era um presbiteriano bastante atarefado, parecido com a gente, né, amor? Entretanto, na década de 1870, vários eventos transformaram por completo a vida de Spafford. O primeiro, em 1870, foi a morte do seu único filho. Então, com 4 anos de idade, faleceu devido a uma doença chamada escarlatina. Em outubro de 1871, os bens da família foram quase todos destruídos no famoso e desastroso Grande Incêndio de Chicago. Tal incêndio durou 2 dias. Matou entre 200 e 300 pessoas, só que destruiu 17.500 casas. Deixou mais de 100 mil pessoas desabrigadas e cerca de 200 bilhões de dólares de prejuízos materiais naquela época. Nossa, foi quase um Jó 2, hein? Em 1873, ainda se reerguendo financeiramente e atendendo à sugestão médica de levar a sua esposa Ana, que estava com a saúde muito debilitada, para viajar, descansar, tomar novos ares. E Spafford resolveu passar as férias com a sua família na Europa, querendo aproveitar que seu amigo, o evangelista Moody, estaria pregando em uma região da Inglaterra no outono. E em novembro daquele ano, a senhora Spafford tomou um navio francês, como se chama mesmo? Ville de Havre. Ville de Havre, juntamente com as suas 4 filhas, Dorothy, parecida com meu, Doris, Mary, Bunny e Bob May. E o senhor Spafford não pôde seguir no mesmo navio, devido a compromissos de trabalho, mas havia combinado de encontrá-las na França. E o que aconteceu? Então, a viagem se encaminhava tranquila.
No entanto, no dia 22 de novembro de 1873, durante a noite, enquanto todos os passageiros dormiam, o navio francês se chocou com outro navio, um navio inglês, Loughran, e logo começou a afundar. A senhora Spafford reuniu suas 4 filhas e as 5 se ajoelharam, pedindo para Deus que as salvassem, se fosse assim a sua vontade, mas se não, que as preparassem para morrer. À medida que a água subia mais e mais dentro do navio, uma a uma, as suas queridas filhas foram arrancadas dos seus braços, perecendo diante dos seus olhos. Menos de 30 minutos depois daquela colisão, que o navio já tinha afundado. 226 passageiros morreram naquela tragédia. Foi o pior desastre da história naval até o naufrágio com o Titanic, que aconteceu 40 anos depois. E a senhora Spafford, porém, foi milagrosamente poupada e salva por um tripulante de outro navio que a encontrou flutuando na água, mas as 4 filhas estavam desaparecidas. Depois de 10 dias, os sobreviventes conseguiram chegar a Cardiff, e no país de Gales. E lá, a senhora Spafford enviou para o seu marido um telegrama com apenas 2 palavras: Save it alone, salva, sozinha. Ao ler a mensagem, ele partiu imediatamente para a Inglaterra durante a viagem, quando passava pelo lugar onde o naufrágio aconteceu. Ele escreveu as seguintes palavras: quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, quando as tristezas, como ondas do mar, rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma. E essa foi a confiança em Deus que originou a letra do hino 108, a qual vamos ouvir agora, tocada na flauta pelo meu querido esposo, flautista. Nós vamos tocar só a primeira estrofe para vocês relembrarem desse hino. Você vai cantar, não? Ah, é para eu cantar? Então vamos lá. Ele permite fazer descantes, né? Sou feliz, entre sopranos, contralto, entre vozes femininas e masculinas. Então, nós vamos ver algumas versões depois. Aguardem. Vamos lá. Além de Horatio Spafford, há outros 2 nomes importantes na história desse hino. Apesar de a letra ter sido escrita por Spafford, a melodia é de responsabilidade de Philip Paul Bliss. Bliss era um músico batista e é uma das personalidades mais importantes da hinologia evangelística. A sua vida foi grandemente dedicada à música sacra. Foi professor de música, solista, dirigente de cânticos, é autor de 7 dos hinos incluídos no nosso Novo Cântico e compositor de 13 das músicas. Os hinos 54, a chegada dos Messias. Canta, exultai, o Messias chegou. O hino 146, segurança do crente. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. São exemplos de músicas da sua composição. Outro nome importante, principalmente para nós brasileiros, é do missionário norte-americano
O nome é complicado, gente. William Edwin Entminger. Enzminger. Talvez. Responsável pela tradução deste hino para o português. Durante quase 40 anos, Enzminger trabalhou em diversas cidades do Brasil, nutrindo um amor muito grande pela nossa pátria. Isso pode ser percebido em um dos hinos mais famosos, Minha Pátria para Cristo. Além deste, outros 8 hinos de sua autoria estão no nosso Inário Novo Cântico. Bom, Horatio Spafford, em um momento de grande tribulação e provação, buscou consolo e refúgio em Deus, fazendo-nos lembrar da imagem e da mensagem do apóstolo em 1 Pedro 4,19, que diz: devemos confiar as nossas almas ao fiel Criador. Que possamos nós também demonstrar a mesma confiança e disposição para com Deus em nossas dificuldades, que muitas vezes, apesar de pequenas, não são comparadas às tragédias que nós vimos aqui, no caso da vida de Spafford e sua esposa Ana, mas pequenas tribulações também, pequenas provações, que podem nos deixar mais abatidos. Então, o importante é confiar em Deus e entender que você pode cantar com fé e convicção, assim como Spafford. Seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer, está tudo bem com a minha alma. Se você quer louvar a Deus com esse, entre outros hinos, além dos cânticos espirituais, você está convidado a participar conosco dos cultos de domingos e reuniões dos nossos pequenos grupos durante a semana. E nós vamos agora também ouvir uma versão de Paz e Aflição e Paz, ou Sou Feliz com Jesus, na versão dos grupos Vencedores por Cristo. E também, na sequência, com o grupo Concerto. Vamos ouvir? Satanás,
feliz com Jesus, meu Senhor. Ave, meu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus.
Muito bem, gostaram das duas versões? São versões bem bonitas desse mesmo hino que nós cantamos no Novo Cântico. Nós vamos também ouvir agora outras histórias de hinos conhecidos também. Por exemplo, Tu és fiel, Senhor, que é o nosso hino 32. Mais perto quero estar, do hino 116. São hinos bem conhecidos, bem tradicionais, e você vai conhecer um pouco da história de como ele foi composto, assim como nós falamos do hino 108. A história e testemunho do hino 526 da harpa cristã, Grandioso és tu. Essa história começa na Suécia. Carl Borberg nasceu em Monsteiras, na costa sudoeste da Suécia, em 16 de agosto de 1859 e faleceu em Kalmar em 7 de janeiro de 1940. Seu pai era carpinteiro no estaleiro de navios e sua casa dava bem para o estuário do rio Monsteiras. Carl converteu-se aos 19 anos de idade. Num certo domingo, quando ia para a reunião, encontrou-se com alguns jovens, pouco mais velhos do que ele, os quais insistiam para que fosse jogar em sua companhia e de algumas garotas amigas. Carl, que esperava encontrar na reunião o pregador que anteriormente tinha tocado profundamente em seu coração e, não querendo perder seu novo sermão, não aceitou o convite dos amigos. A mensagem do pregador naquele domingo sobre o pecado e a graça foi direta ao coração de Borberg. Após a reunião, todavia vagueou de um lado para o outro sob profunda convicção de pecado, a tal ponto que, ao chegar a uma campina, caiu de joelhos e confessou-se um pecador irremediavelmente perdido. Nesse estado de espírito buscou perdão, orando dia e noite, até que, ouvindo um menino tentando aprender de cor o texto de João capítulo 14, o versículo 13, que diz: tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. A sua constante repetição fez com que ele compreendesse a verdade e assim encontrasse perdão e paz, simplesmente aceitando as palavras de Cristo. 4 anos mais tarde, no verão de 1885, Borberg escreveu o poema, o Story Good, que conhecemos agora como Grandioso és tu, e que foi publicado pela primeira vez em A Folha de Monsteiras, no dia 13 de março de 1886. De 1890 até 1916, Borberg foi editor de um seminário cristão chamado Testemunho da Verdade. De 1911 até 1924, foi representante de sua cidade no parlamento sueco. Sofreu, porém, um derrame em 1937 que paralisou seu lado direito, vindo a falecer em 1940. Naquele dia quente de verão de 1885, Carl Borberg e outros da sua cidade foram a uma reunião que se realizaria a 2 milhas ao sul de Monsteiras. De volta para casa, desabou uma tempestade, os raios riscaram os céus e os ventos sopraram sobre as plantações. Em apenas 1 hora a tempestade cessou e o arco-íris apareceu. Chegando em casa, Borberg abriu a janela e viu o estuário que ficava em frente à sua casa, como se fosse um límpido espelho. Repetiu então baixinho os versos de Nicader: bem-vinda, ó brilhante tarde, bem-vinda, calma e linda. Da outra banda do rio, ouviu o canto dos pássaros no bosque. Tinha havido um funeral naquela mesma tarde e de longe podia-se ouvir o repicar dos sinos. Na quietude daquela entardecer, a atmosfera e a beleza da paisagem tocaram a mente poética de Borberg e ali encontrou expressões para escrever o hino que hoje conhecemos. Grandioso és tu. Como diz o salmista Davi no Salmo 19, o versículo 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
bem, pessoal? Por hoje é só. E se você gostou, você pode dar uma curtida, dar um like. Ao receber o nosso link, você pode ativar o sininho lá no YouTube para que você possa ser lembrado oportunamente do próximo programa. Aceitamos as suas sugestões, estamos aqui para ouvi-lo e também para conversar com você. Então, você é o nosso convidado especial nesta noite e nas próximas edições. E o nosso objetivo aqui do programa Música e Adoração, com a Doris e o Marcos Larizati, é levar você a refletir sobre o papel e a importância da música no contexto da liturgia e do culto prestado a Deus. O universo da música é fundamental e muito importante e pode tocar muitas pessoas. E como nós falamos, a sua letra é fundamental quando ela traduz a linguagem bíblica, a palavra de Deus. E aí, curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Nossos agradecimentos à equipe técnica, ao Sandro, ao Léo, à Natália, também aos pastores que nos apoiam nesse trabalho. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.